página 74. Vanks. Pois não? 70 ou 60? 70. Ah, tá. Na verdade é 72 e não 74, tá? 72, por gentileza, 72. Boa tarde a todos, espero que estejam todos bem. Nós iremos efetuar a resolução de exercício, mas antes disso, nós iremos comentar com você o capítulo número 4 da nossa apostila, mais precisamente na sua página 72, o assunto leis ponderais. Bom, quando a gente fala de lei na química, a gente está se referindo a um comportamento que você já tem sido visto ou tem sido observado repetidas vezes. Então, quando a gente fala em lei na química, é o resumo de um comportamento já observado. E quando a gente citar lei ponderal ou leis ponderais, nós vamos nos referir a um grupo de leis que se preocupam com a massa. As leis ponderais, elas levam em consideração a grandeza massa. Que existem leis ponderais e existem leis volumétricas. Depois nós iremos falar sobre esse segundo grupo, mas antes iremos comentar as leis ponderais. São 3 leis ponderais, a lei de Lavoisier, a lei de Proust e a lei de Dalton. Hoje nós iremos apresentar 2 para você. Na prática, o que a gente precisa entender? Existem, ao longo dos séculos, muitas tentativas de explicar de maneira racional o entendimento da química, né? A melhor das formas de você compreender fenômenos ou transformações químicas é através do que a gente conhece como método científico. Já tivemos a oportunidade de te ensinar aqui que o método científico consiste em várias etapas, passando pela observação, pelos testes, pelas comprovações, pelas demais formas de análise de um determinado fato observado. E aí, quando você consegue chegar no patamar de leis, você já pode afirmar categoricamente que alguma coisa foi observada e que se repete de uma maneira importante para demais aspectos dentro da química serem analisados. Hoje, eu iria apresentar para vocês 2 leis ponderais de extrema importância. A primeira delas, a lei de Lavoisier. Esse nome não lhe é estranho. Lavoisier foi um químico francês que trouxe para nós o que a gente conhece como lei da conservação das massas. Lei da conservação das massas. Talvez você não conheça pela lei da conservação, mas quando eu citar o que o Lavoisier nos ensinou, você vai lembrar dele. Existe uma frase clássica que resume a lei ponderal de Lavoisier, que é a lei da conservação das massas, que diz assim: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso aí é a lei da conservação das massas. Lavoisier defendia de forma categórica que num sistema fechado, o que é um sistema fechado? É aquele sistema que não permite você ter a influência de fatores externos, né? Você pode até trocar energia, mas você não troca a matéria que você tem. O sistema fechado permite que o início da reação e o término, a quantidade de reagentes seja igual à quantidade de produtos. Quando a gente tem uma reação química, meu amigo, a gente começa com reagentes e a gente chega nos produtos. O Lavoisier, na sua lei da conservação das massas, dizia o quê? Que a quantidade de reagentes era igual à quantidade de produtos. Isso no sistema fechado. O que é mesmo sistema fechado, Max? Sistema fechado, meu amigo, é aquele que permite que você troque energia com o meio, mas não permite que você troque de matéria. Por isso que a quantidade de reagentes e produtos se refere à massa, e por isso que a lei de Lavoisier é uma lei ponderal. A segunda lei ponderal que a gente vai conhecer, que também é de muita importância, é a lei de Proust. A lei de Proust é também conhecida como lei das proporções constantes. Lei das proporções constantes. O que é que o Proust dizia? Que quando você tem uma reação química, que você visualiza os componentes ou integrantes desta reação, você pode afirmar que dentre eles existirá uma constante. Como assim uma constante ou uma proporção? Por exemplo, você vai fazer um bolo, quando a gente fala em Proust, a gente sempre lembra de bolo. Você vai fazer um bolo, aí você tem lá uma receita, lá está escrito lá,
Você precisa de, só a título de uma situação hipotética aqui. 2 ovos para fazer um bolo, você precisa de uma xícara de trigo, você precisa de uma xícara de açúcar, você precisa de meio litro de leite. Vamos imaginar que isso aqui seja os integrantes básicos de um bolo. Para fazer um bolo. Aí alguém diz assim, não, mas eu gostaria que você fizesse 2 bolos. Você vai utilizar uma proporção entre os integrantes aqui. Se para um bolo você utilizou 2 ovos, para eu fazer 2, vou utilizar 4. Uma xícara, utilizarei 2. Uma xícara de açúcar, usarei 2. Meio litro de leite, usarei 1. Ou seja, existe uma proporção entre os elementos que estão envolvidos aqui. Então, quando você falar em Proust ou lei das proporções constantes, você deve lembrar de quê? Você deve lembrar desse aspecto que você pode fixar uma substância pura, né? Quando você estiver trabalhando, ó, uma substância pura, você, independente do processo que você vai utilizar, tá bom? Você vai ter sempre uma proporção em massa entre os seus integrantes na reação de maneira constante. Vamos que se eu quisesse fazer 3 bolos, pegava todos os ingredientes e multiplicava por 3. Então, primeira coisa que eu queria que você aprendesse na aula de hoje, dentre as leis ponderais, citamos aqui a lei de Proust e a lei de Lavoisier. Lei de Lavoisier é a lei da conservação das massas, que diz o que para nós? A quantidade de reagentes é igual à quantidade de produtos, desde que o sistema seja fechado. Em outras palavras, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E a segunda lei que eu apresentei para você é a lei de Proust, também conhecida como lei das proporções constantes, que ele diz o que para nós? Que em um sistema fechado, quando você estiver trabalhando num sistema fechado, quando dizia Proust, quando dizia Lavoisier, que era um sistema fechado, para o Proust, o que ele se preocupa? Ele não se preocupa com relação ao sistema ser aberto ou fechado. Proust se ele preocupa em dizer que é uma substância pura. O que é uma substância pura? É aquela que pode ser uma substância simples ou composta, dependendo do número de integrantes. Independentemente do processo que você está utilizando para a preparação, você vai ter elementos que mantêm uma proporção constante entre as suas quantidades. Essa seria a primeira abordagem das leis ponderais, apresentar Proust para você e apresentar Lavoisier. Obviamente, existem outros cientistas que nós vamos citar aqui ao longo das nossas aulas, através dos quais você vai se aprofundar nesse entendimento. Você deve ter percebido que eu, quando falei sobre a lei da conservação das massas, eu falei sobre sistemas. E eu vou citar aqui no item de número 2, os tipos de sistemas. Nós vamos ter 3 tipos de sistemas. 3 tipos de sistemas, abertos, fechados e isolados. Esses sistemas, eles vão se basear em 2 coisas: matéria e energia. Em cima dos conceitos e dos entendimentos de matéria e energia, nós vamos classificar os sistemas como abertos, fechados e isolados. Vamos lá. Primeira coisa, o que é um sistema aberto? Sistema aberto é aquele que permite você trocar com o meio tanto matéria como energia. Ó, o sistema aberto, ele permite trocar com o meio. Isso aqui eu vou deixar aqui claro, que aí serve para tudo. O que é que o sistema aberto permite? Um sistema aberto, ele permite trocar com o meio tanto matéria como energia. No sistema aberto, você pode trocar com o meio as 2 coisas, matéria e energia. No sistema fechado, você não consegue as 2 coisas. No sistema fechado, você troca energia, mas não troca matéria. E o sistema isolado? Isolado, nenhum. Nenhuma troca. Ficou claro? Vamos lá, vamos tentar entender isso aqui sem decorar. Os sistemas abertos, fechados, isolados irão considerar 2 aspectos importantes. Sistema abertos, fechados, isolados vão olhar para matéria e energia. Vamos lá tentar ser bem claro, até com exemplos. O que é um sistema aberto? O sistema aberto é aquele que vai deixar você trocar tanto matéria como energia, como, por exemplo, o nosso corpo humano, em relação ao meio ambiente. O nosso corpo, ele troca energia com o meio ambiente? Troca. Na forma de quê? Na forma de calor. O nosso corpo troca com o meio matéria? Troca no momento que nós
nós realizamos as nossas necessidades fisiológicas, nós temos o quê? Nós temos o processo de excreção, que você vai ter a liberação de matéria. Na transpiração nossa também é a mesma coisa. Isso aqui seria um sistema aberto. Sistema fechado. Sistema fechado, ele não permite trocar matéria, permite trocar só energia. Dá um exemplo. Você pega uma garrafa de refrigerante bem gelada, tira da geladeira e coloca sobre a mesa sem abri-la. Você não vai trocar matéria com o meio, vai continuar o volume que você tinha de refrigerante da garrafa sem mexer, sem mudança. Porém, você vai ter uma troca de energia com o meio. Essa troca de energia a gente chama de calor. Você vai perceber que a temperatura do refrigerante vai subir depois que estiver em contato com a atmosfera. Esse sistema aí seria um sistema fechado. E o último é um sistema isolado. Ele nem vai deixar trocar energia, nem vai trocar matéria. A princípio, você teria, por exemplo, aqui, os bancos de inseminação artificial. Vamos imaginar aqui. Hoje em dia, a pecuária, o agronegócio, ele exige muito, você está dando um exemplo aqui da pecuária, que o rebanho seja da melhor qualidade possível. Então, os veterinários, eles trabalham muito nessa área, né, de procurar melhorar o rebanho. Para esse tipo de necessidade, é muito comum a inseminação artificial, ou seja, você pega um reprodutor de alta categoria, de uma excelente característica genética, e armazena o sêmen para poder enxertar nas fêmeas posteriormente. A inseminação artificial exige que você guarde esse sêmen em condições que não troque energia com meio nem matéria. Então, você coloca lá, submetido a temperaturas muito baixas, né? Normalmente utilizando gás nitrogênio para que isso aconteça, e aí você nem troca energia, porque não muda a temperatura, e nem troca matéria, porque não muda a quantidade. Então, esse sistema seria o quê? Um sistema isolado. Aquelas embalagens de pizza que vem fechadinha, que a pizza está ali dentro, que não caiu nem um pedaço e que nem o entregador comeu nem uma fatia, não trocou matéria. A princípio, se ela não trocar de energia com o meio, ela seria também um sistema fechado. É muito difícil, porque por mais perfeita que seja essa embalagem, a gente tem algumas percas, né? Então, não deixem de alertar, ficarem alertas com relação a isso. Lavoisier e Proust, dois franceses, né? O Lavoisier aqui no final do século XVIII, né, que a gente tem a participação dele efetiva, são responsáveis por duas das principais leis ponderais. Depois, acrescentaremos aqui outros cientistas importantes nessa seara, como, por exemplo, o cientista Dalton, tá bom? Lá na sua apostila, na página número 75, o autor traz uma perguntinha para nós, que é a seguinte, ó, questão de número 1, lá da página 75, você que está acompanhando aqui, por gentileza, se ligue. Ele diz assim, ó, na reação química A mais B originando C mais D, vamos pensar, o que seria isso aqui? Isso aqui seriam os meus reagentes. Muito bem. Depois da flechinha, o que surge no final são os meus produtos. Reagiram completamente 5 gramas de A, tá ali, com 15 gramas de B. Sabendo que a massa de D obtida foi 12,5, calcule a massa de C. Quanto que vale a massa de C? Vamos pensar? Como proceder? Vamos fazer aqui um pensamento rápido aqui. O Lavoisier disse o que para a gente? Que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Como é que eu vou descobrir quanto de massa de C vai ter aqui? Muito simples. A massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. Quantos reagentes você tem? 5 mais 15. Produtos, o C que eu não conheço, mais 12,5. 20 igual a C mais 12,5. Isso aqui deixou de ser química e passou a ser matemática básica. Você vai passar o 12,5 para o primeiro membro negativo, 20 menos 12,5 vai ser a massa do C. Quando você fizer esse cálculo, você vai encontrar 7,5 gramas. Essa seria a nossa resposta. Por quê? Porque Lavoisier disse que a quantidade de massa dos reagentes é igual à quantidade de massa dos produtos. Subentende-se aqui na questão número 1, que nós estávamos no sistema fechado. Fica muito importante a gente lembrar disso, tá? Porque o sistema aberto não permite que a gente possa fazer isso, tá bom? Bem,
Outra perguntinha que foi feita para nós aqui, está lá na página 77, e ela já trata, na página 75, ela fez uma abordagem com relação ao Lavoisier. Na 77, ao Proust. Qual é mesmo a lei do Proust? Das proporções constantes, né? Então, a gente vê a constatação de que substâncias puras, no caso simples ou compostas, vão apresentar para a gente o quê? Uma proporção entre os seus integrantes, tá? Vamos deixar bem claro que esses experimentos que o Lavoisier fez, que o Proust fez, eles tinham no âmbito macroscópico. Como assim? Naquela época, né? Você não tinha os equipamentos que dessem a você a capacidade de observação muito intensa como hoje, né? Então, eles utilizavam-se muito de quê? Balanças convencionais, né? Pegavam uma balança simples, a própria forma de observação da metodologia científica não permitia a você que você tivesse contato com estruturas microscópicas, né? Então, a gente precisa sempre estar relembrando aqui contigo os conceitos trabalhados em aulas anteriores, né? De substância simples, substância composta, de mistura. Para quê? Para que a gente possa se colocando numa situação de composição, né? Porque enquanto que as misturas não têm composição fixa, porque você está juntando muito, as substâncias puras têm. Então, Lavoisier e Proust, eles ficaram pautados em cima de quê? De substâncias puras, quer sejam elas simples ou compostas. Então, vamos lá na página 77, para fazer essa avaliação em relação à questão 2, a questão de número 1 aqui da página 77. Lembrando o que o Proust nos ensinou. Uma substância pura, independentemente do processo de preparação, ela vai ser sempre constituída por elementos que vão apresentar uma proporção em massa sempre constante. Massa. Por isso que é lei ponderal. Então, vamos lá na página de número 77. A questão de número 1 diz assim, deixa eu anotar aqui para você. Em uma experiência, 1,2 gramas de A reage com 3,84 de B. Então, você tem a A reagindo com B. 1,2 para o A e 3,84 para o B. Tá, continua. Produzindo 4,5 de C, vou colocar uma flechinha, produziu 4 gramas e meio de C e 0,54 de D. 0,54 gramas de D. Repetindo essa mesma experiência, constatou-se que 8 gramas de A, olha aqui, ó, vou escrever aqui embaixo, já é outra experiência. 8 gramas de A reage com 25,6 gramas de B. 25,6 gramas de B. Produzindo 30 gramas de C e 3,6 gramas de D. Com base nesses dados, verifique se os resultados obtidos para essa reação comprovam as leis de Lavoisier e de Proust. Ele quer que você analise os dois e verifique se você tem as duas leis, tanto de Proust como de Lavoisier, sendo respeitadas. Bom, primeiro passo é lembrar o que é que significa cada uma delas, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é verificar a soma das massas. Então, vamos verificar aqui com relação a Lavoisier. Vamos responder em outra cor para não confundir você. Bom, vamos lá, com Lavoisier. Lavoisier é a lei de quê? Da conservação. Então, vamos lá. Eu vou chamar isso aqui de experimento 1 e aqui de experimento 2. Eu vou somar 1,2 com 3,84. Para ver quanto que dá. 4, nada, vai 1, 5. 5,04. Do outro lado, eu tenho 4,5 somado com 0,54. 4, nada, vai 1, 5. Quanto que tem de massa de reagentes? 5,04. De produtos, 5,04. Conclusão. No primeiro experimento, Lavoisier, ótimo. Vamos ver o segundo? Eu estou fazendo aqui para os dois experimentos. Aqui é o 1. Agora eu vou fazer a continha para o 2. Bom, para o 2 eu vou mudar também a cor para que você consiga visualizar bem direitinho aqui as distinções. No segundo experimento, nós temos 8 gramas do A, somado com 25,6. 8 e 25 dá 33,6 para os reagentes.
E o outro lado dos produtos, 30 somado com 3,6. 33,6. E aí? Lavoisier, ok. Lavoisier, ok. Bem, eu fiz a abordagem com relação aos experimentos de Lavoisier, não tem dúvida. O que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos verificar agora com relação à do Proust para ver se existe uma proporção. Proust não se preocupa em fazer o cálculo trabalhando com somas de massas antes e depois. Ele se preocupa em saber se você tem dentro do processo, independente do processo que você está fazendo, uma constante em massa dentre os participantes, tá? Então, vamos descobrir se existe essa constante. É isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos puxar um pouquinho aqui a tela para poder termos espaço, né? Eu vou aumentar aqui a nossa tela, vou puxar aqui, ó, para que a gente possa observar. O do Lavoisier eu já fiz. Agora, o segundo passo agora vai ser que nosso segundo objetivo é para verificar com relação ao Proust. Lavoisier já foi ok, eu já fiz aqui. Então, vamos aqui pensar. Vamos tentar descobrir aqui se existe uma relação entre as massas, né? Vamos ver aqui se existe uma relação entre as massas. A sugestão que eu lhe dou é que você divida as massas que você possui nas duas experiências. Como assim, Vanks, dividir as massas? Para que eu saiba se existe uma proporção, eu tenho que fazer um cálculo. E esse cálculo é uma divisão. Você pega o maior e divide pelo menor. Ou vice-versa, não vai ter problema nenhum. Qual é a primeira massa que você tem aqui? Veja lá. Lá na experiência 1, do A. Vanks, lá no A, eu tenho 1,2. Vamos dividir isso aqui por 8. Quanto é que vai dar? Deixa eu fazer a conta aqui para nós. Quando eu pego 1,2 e divido por 8, vai dar 0,15. Anotar isso aqui e vamos aguardar. Vou fazer a mesma coisa com os demais. 3,84 dividido por 25,6. 3,84 dividido por 25,6. Dá 0,15. A próxima, qual é a próxima que você tem lá? 4,5 dividido por quanto? Por 30. 4,5 dividido por 30, eu encontro 0,15. E o último, 0,54 dividido por 3,6. 0,54 dividido por 3,6, quando eu faço esse cálculo, eu encontro 0,15. Você percebe que quando a gente fez esses cálculos, existe uma proporção entre as massas? Ó, existe uma proporção entre as massas de quanto? De 0,15. Então, as nossas reações aqui, elas obedecem Proust, sem dúvida. Então, o exercício de número 1 aqui da página 77 obedece ao critério de Lavoisier, que é o que a gente faz aquela soma, né, ó, que a gente fez aqui, subiu um pouco para você ver, ó, fizemos a soma para o Lavoisier. E para o Proust, nós dividimos os membros de todas as estruturas para visualizar se existia uma proporção entre os integrantes dessa reação. O que é que a gente observou? Observou, sem nenhuma dúvida, que existe sim esta constante. Portanto, estamos diante de quê? De duas situações que obedecem tanto a Proust como Lavoisier. Dando continuidade a essa história que a gente está conversando aqui, nós vamos agora explicar para você que os nossos amigos cientistas, ao longo dos séculos, tentaram sempre explicar para nós como é que chegamos a entender o comportamento da matéria de uma maneira geral. Eu vou colocar aqui alguns nomes, fazer na forma de histórico, para que você viaje nessa grande aventura comigo. Olha só, eu vou colocar alguns nomes aqui. Vou colocar aqui Leucipo e Demócrito. Eu vou colocar Dalton. Eu vou citar Thomson. Rutherford. Vou citar Bohr junto com ele, uma outra pessoa, tá? Vou citar Sommerfeld. O que é que esses nomes têm em comum? Bom, esses nomes têm em comum a busca da explicação do comportamento da matéria.
Quando a gente fala em matéria, e você já aprendeu isso comigo, matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço e que possui massa. Isso é matéria. Leucipo e Demócrito foram dois filósofos gregos, né, que chegaram à conclusão de que a matéria era constituída de pequenas partículas que eram indivisíveis e que eles chamaram de átomo. Tanto é que a palavra átomo, meus amigos, ela significa indivisível do grego. Mas eles não se aprofundaram, eles comentaram isso e isso foi um pontapé. Por quê? Passado muito tempo, Dalton trouxe para nós o primeiro modelo atômico. Esses nossos amigos aqui têm em comum isso. Modelos atômicos. O nome já diz tudo. Modelos de átomos, para saber como é que alguma coisa iria funcionar. Primeiro modelo atômico, ou primeira teoria atômica que surgiu para nós, foi o modelo de Dalton. O Dalton, ele considerava que os elementos químicos eram formados por pequenas partículas, né, conforme falou Leucipo e Demócrito, e essas partículas, elas eram indivisíveis, elas eram indestrutíveis e elas eram maciças. Tudo errado. Os átomos não são indivisíveis, os átomos não são indestrutíveis, os átomos não são indivisíveis. Aí você poderia me perguntar, bom, se não tem nada certo no modelo do Dalton, para que a gente está falando sobre ele? É porque o Dalton foi precursor. Então, o estudo dele serviu para trazer para a gente essas concepções que a gente encontra hoje. Então, a primeira coisa que você tem que saber, primeira delas, Dalton defendeu o quê? Que os elementos químicos eram formados por pequenas partículas, e essas partículas ele chamou de átomo, ele não mudou o termo que Leucipo e Demócrito utilizaram, e o que é que o Dalton falou? Olha, eles são maciços, eles são indivisíveis, eles são indestrutíveis. Bom, os átomos de cada elemento químico, obviamente, para poder formar um elemento químico, eles deveriam ser o quê? Eles deveriam ser idênticos, óbvio. Os átomos de cada elemento químico seriam idênticos e, a partir disso, eles teriam as condições para poder formar esses elementos, tá bom? E eles possuem, entre eles, elementos, várias propriedades que são inerentes a cada um, ou seja, propriedades distintas entre cada elemento químico. Já os compostos químicos são aqueles formados por átomos diferentes, como, por exemplo, você pegasse o sódio e o cloro e formasse o cloreto de sódio. Os compostos químicos, na visão de Dalton, eram formados por átomos de diferentes elementos químicos que se combinavam, né? E essas combinações permitiam a criação de novas substâncias ou compostos diferentes. E, por fim, Dalton trouxe para nós algo que é interessante, que ele dizia assim, os átomos não podem nem ser criados nem destruídos, através do que a gente conhece como reação química. Elas poderiam, no máximo, mudar a forma que os átomos tinham ou a maneira que eles estavam ligados. Então, estas foram as contribuições que a teoria do Dalton trouxe. Existe uma maneira da gente lembrar do Dalton, que é lembrar da bola de bilhar. Aquela bola que a gente usa para jogar sinuca, seria o átomo, né? Uma estrutura maciça, indestrutível e indivisível. Aí eu te pergunto, em algum momento ele falou de prótons, de elétrons, falou de alguma coisa em relação a isso? Em nenhum momento. O Dalton não tinha ainda a percepção de quê? De cargas elétricas. E aí, Vanks, quem é que traz essa percepção? Quem vai trazer essa percepção futuramente é um químico chamado Thomson. Thomson vai ser um químico que vai trazer para nós esta percepção. Thomson, Rutherford, Bohr e Sommerfeld serão os cientistas que nós iremos estudar posteriormente. Vamos continuar aqui no campo falando sobre Dalton. Quando Dalton disse para nós que o átomo era uma estrutura que compunha a matéria, e eles eram totalmente o quê? Maciços, indestrutíveis e indivisíveis, ele trouxe para nós o primeiro tipo de abordagem que a gente precisava para poder estudar os átomos de uma maneira mais aprofundada, para entender a matéria de uma maneira mais aprofundada. Então, eu vou fazer um resuminho aqui do que é que seria a teoria do Dalton, tá certo? Ele disse primeiro o quê? A matéria seria constituída de quê? De pequenas partículas. Tá? A matéria seria constituída de pequenas partículas. E essas pequenas partículas, ele chamou de átomos, do jeito que o Leucipo e o Demócrito chamaram, né? Essas partículas que ele se referiu, elas seriam indivisíveis, elas seriam maciças e elas seriam indestrutíveis. Vanks, tudo errado. Eu sei que está tudo errado.
Quando é que nós vamos estudar o certo? Calma. Primeiro a gente fala do Dalton, depois a gente fala do Thomson, depois a gente fala do Rutherford, depois a gente fala do Bohr, depois a gente fala do Sommerfeld. E depois a gente fala de Max Planck, depois a gente fala de De Broglie, Randi, Pauli, Linus Pauling, uma galera que você vai amar falar sobre o que eles descobriram para nós. O que é que o Dalton também trouxe para nós? Que os átomos de um determinado elemento, os átomos que seriam os formadores da matéria, os átomos de um determinado elemento são idênticos. Os átomos de um determinado elemento são idênticos. Isso aqui é interessante, tá? Os átomos de um determinado elemento são idênticos. O que ele falou mais dentro dessa perspectiva? E eles possuem características diferentes, tá bom? Então, os elementos químicos possuem propriedades diferentes. Os elementos químicos possuem propriedades distintas ou diferentes. Isso aqui tudo na visão do Dalton. Mais alguma coisa que o Dalton trouxe de contribuição no tocante à apresentação da sua teoria? Ele falou que os compostos químicos, já falando aqui de compostos, não mais da matéria, tá bem? Está falando aqui da estrutura maior. Os compostos químicos seriam formados por átomos diferentes. Por exemplo, forma água, hidrogênio e oxigênio. Os compostos químicos seriam formados por átomos distintos. E seria também interessante falar para você que eles têm uma proporção. Ele falava que os compostos eles teriam proporção dessas estruturas formadoras. E, por fim, ele trouxe para a gente que os átomos não podem ser criados ou destruídos. Os átomos, na visão do Dalton, não poderiam ser criados e nem destruídos. Bom, eles se ligam uns aos outros. Pronto, essa aqui seria a teoria atômica do Dalton. E aí, para você lembrar, vou colocar bem aqui, ó, bola de bilhar. Vamos lá, vamos relembrar aqui comigo. Quais são os aspectos citados de forma relevante pelo Dalton? Primeiro, a matéria é constituída por pequenas partículas que seriam indivisíveis, maciças e indestrutíveis. Quem seriam essas partículas? Os átomos. Na visão de Dalton, os átomos de um determinado elemento são idênticos. Os elementos químicos conhecidos na natureza deveriam ter entre si características distintas. Os compostos químicos, por sua vez, seriam formados por átomos diferentes. Os átomos não podem ser criados, nem podem ser destruídos. Lembra que ele falou que eram indivisíveis, maciços e indestrutíveis? E, por fim, ele cita que os átomos poderiam se ligar uns aos outros. Essa aqui foi a teoria atômica do Dalton. E hoje a gente tem os átomos conhecidos, todos catalogados num dispositivo chamado tabela periódica. Ó, os elementos químicos que a gente está citando aqui na teoria atômica do Dalton, eles possuem uma simbologia. Como assim, Vax? Eles possuem uma simbologia. Cada átomo tem o seu símbolo. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Oxigênio, nitrogênio, cálcio, sódio, ouro, chumbo. Todos esses elementos possuem um símbolo. Aí você fala assim para mim, quantos nós temos catalogados aproximadamente? Na tabela periódica que nós possuímos, a gente tem aproximadamente pouco mais de 100 elementos. Vai, Vanx, nós não temos letra suficiente para tanta gente. Não temos tanta gente, não temos. E o que a gente faz? A gente utiliza algumas letras
isoladas e algumas letras com mais de uma letra para fazer o nome dos elementos. Por exemplo, ó, oxigênio é o O, ótimo. Nitrogênio é o N, ótimo. Cálcio, não dá para você colocar o C, porque o carbono já é o C. Carbono já é o C. Então, o cálcio, a gente usa Ca. O sódio, ele vem do latim. Esses nomes, eles vêm do latim, tá, pessoal? Sódio vem da palavra natrium. Natrium, no latim. Aí você usa Na. Ouro vem de áureo. Ouro, tudo é do latim. Esses nomes vêm do latim. Ouro vem de aurum. Aurum. Então, o ouro é AU. O chumbo vem de plumbum. Tudo do latim. Plumbum. Por isso que o chumbo é Pb. E por aí vai, uma sequência enorme de elementos e seus respectivos nomes. Por exemplo, bromo vem de bromos, do grego, é Br. Potássio vem de colium, com K, potássio é com K. Enxofre vem de sulfur, aí o enxofre vai ser S. Cobre vem de cuprum, vai ser Cu. Então, esses elementos químicos que você conhece na tabela periódica e que será alvo de nossos estudos, porque é fundamental conhecer a tabela periódica, eles têm o seu símbolo vinculado ao seu nome de origem, oriundo de quem? Do latim. Quando uma letra não é suficiente para fazer o nome do composto, a gente vai e faz essa representação com mais de uma letra, como é o caso aqui dos símbolos, dos elementos cálcio, sódio, ouro e chumbo, que eu citei aqui para você. Tudo bem? Bom, outra coisa muito importante que deveria ser citada aqui por nós é que os compostos químicos possuem fórmulas. Como assim, Vaz? Fórmulas químicas? Exatamente. Você vai encontrar símbolos químicos combinados, que você vai chamar de fórmulas químicas. Eu vou citar algumas coisas aqui que são presentes no nosso dia a dia e você vai fazer relação comigo, tá bom? Além dos símbolos para representar os elementos, o Dalton, que nós estamos falando aqui da teoria dele, usou os índices numéricos para quê? Para indicar a proporção que existia em cada uma das moléculas, né? E essa fórmula química, ela é utilizada até hoje. Então, Dalton teve uma participação muito interessante nesse sentido. Quer ver alguns exemplos? Ó? Água, glicose, ácido sulfúrico, vamos pensar aqui, dióxido de carbono. Esses nossos amigos aqui, segundo Dalton, você pode fazer o quê? Representar esses compostos utilizando o quê? Os seus elementos e alguns números que indiquem a proporção que eles estão em cada uma das moléculas. Por exemplo, água. Qual é a fórmula química da água? H2O. Vou colocar uma outra cor aqui. H2O. Qual é a proporção? 2 átomos de hidrogênio para 1 de oxigênio. A glicose, tão importante na nossa existência, C6H12O6. Olha a proporção. 6 carbonos para 12 hidrogênios para 6 oxigênios. Ácido sulfúrico, o ácido presente na composição dos líquidos da solução de bateria, H2SO4. 2 hidrogênios para 1 enxofre para 4 oxigênios. Dióxido de carbono, 1 carbono e 2 oxigênios. Então, meu amigo, o que é que a gente tem aqui com relação às fórmulas? A fórmula pode representar, por exemplo, a água, a glicose, o ácido sulfúrico. E aí, o que é que a gente tem na visão do Dalton? Na fórmula química eu vejo a proporção da estrutura com os elementos que a constituem, né? Os elementos químicos na proporção de cada molécula. Isso aqui é uma molécula de água, isso aqui é uma molécula de glicose, uma molécula de ácido sulfúrico, uma molécula de dióxido de carbono. É muito importante a gente saber disso, tá bom? Se você tiver a possibilidade de entender isso, certamente o que vem adiante você não vai ter nenhum tipo de dificuldade de entender, porque a gente tem pouco mais de 100 elementos catalogados na tabela periódica, mas na natureza nós temos uma infinidade de substâncias. Aí qual é a explicação para isso? A explicação para isso, meus amigos, é que os compostos, eles se formam através da combinação de elementos variados. É isso que acontece quando a gente está analisando as moléculas, ó. Eu pego aqui outros exemplos, ó. Vamos pegar aqui, ó, NO2, dióxido de hidrogênio,
SO3, trióxido de enxofre, H3PO4, ácido fosfórico, CaCO3, carbonato de cálcio, H3PO3, ácido fosforoso, HCl, ácido clorídrico, HBr, ácido bromídrico. Vanks, como é que você sabe esses nomes? Esses nomes eu sei porque existem regras para você ter o nome destas fórmulas químicas, e você vai aprender todas as regras de composição destes nomes, desses compostos que eu estou apresentando aqui para você, tá? Isso tudo a gente foi buscar onde? Na teoria de quem? Na teoria atômica de Dalton. Ele explicou isso para nós, ó. Ele mostrou para nós, através das fórmulas, uma lei ponderal, que é a lei do Proust, lembra lá? Ele explicou, ó, a lei de proporções fixas do Proust dá certo aqui, ó. 6 carbonos, 12 oxigênios, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Dois hidrogênios para 1 de oxigênio. Um carbono para 2 oxigênios. Na verdade, o que o Dalton trouxe a nós aqui foi apresentar uma comprovação da lei das proporções, efetuada pelo francês Proust. Então, quando a gente fala na teoria de Dalton, essa lei ela é importante, apesar de não ter sido aceita de uma maneira integral, imediatamente. Por quê? Porque ainda tinha algumas coisas que a teoria atômica de Dalton precisava comprovar, né? Porque ele não tinha explicação para tudo. E aí, quando você fala do Proust, do Dalton, nas leis ponderais, você vai lembrar que a lei do Proust era a lei das proporções constantes. Para poder fazer estas fórmulas, não existe uma proporção constante. Então, o Dalton faz o quê? Ele cria a sua própria lei ponderal, que é a lei das proporções múltiplas. Ah, entendi. Ele abrange o entendimento do Dalton, né? Exatamente, do Proust. Ele faz esse entendimento maior. No seu material, o autor faz uma observação que eu gostaria de citar para você. Ele diz assim, ó, a teoria atômica de Dalton explicou satisfatoriamente, por exemplo, a lei das proporções fixas de Proust, justificada pelo fato de que, se um composto possui o mesmo número relativo de átomos, ele sempre possuirá a mesma proporção. Uma molécula de água tem 2 hidrogênios, 2 moléculas teriam 4 hidrogênios e assim por diante. Aí ele diz assim, ó, para que a gente pudesse deixar isso bem claro. Como a maioria das novas ideias, a teoria de Dalton não foi aceita imediatamente. O químico, entretanto, convencera-se de que estava certo e, baseando-se em sua teoria, pôde prever como os átomos dos elementos se combinam para formar compostos diferentes, o que será constatado ao estudar a lei das proporções múltiplas, que é a lei que ele criou, conteúdo que será trabalhado depois. A gente vai abordar agora no 9º ano Proust e Lavoisier. A gente vai deixar o Dalton para o ano que vem, juntamente com as leis volumétricas, Gay-Lussac e a hipótese de Avogadro. Vamos separar isso em 2 momentos. Assim, como as previsões de Dalton acabaram por estar corretas, a sua teoria atômica foi largamente aceita, e o seu modelo atômico também. Qual era a visão do modelo atômico do Dalton? O átomo era maciço, indestrutível e indivisível. Tá. Foi, no geral, considerado correto até o fim da década de 1890, quando surge um novo cientista. A gente sai aqui do campo da teoria do Dalton e trazemos o estudo de um físico inglês chamado Thomson, John Thomson. Ele forneceu a melhor explicação para a estrutura do átomo, porque ele trouxe para nós a composição da energia. A gente tem energia aqui, amigos, ó. A gente tem energia. Thomson. O Thomson fornece uma melhor explicação, porque o Dalton não falava de energia, e o Thomson traz para a gente o entendimento das partículas elétricas. Thomson traz para a gente o seguinte, ele achava que o átomo era uma grande estrutura não maciça, carregada positivamente. Carregada positivamente. E nela existia na sua superfície algumas partículas negativas espalhadas. Então, era uma grande massa positiva com algumas partículas elétricas negativas espalhadas. Inclusive, na química, a gente lembra do Thomson com um modelo chamado pudim de passas, como se fosse um pudim com várias uvas distribuídas sobre ele, tá? Então, o Thomson traz essa compreensão, por quê? Porque ele traz o conceito de eletricidade para nós, ele traz a presença do próton, ele traz a presença do elétron. Então, esse assunto
que é um assunto importantíssimo, vai ser abordado no capítulo número 5, que é o próximo capítulo que a gente vai trabalhar a respeito das teorias atômicas, né? Dos modelos criados. Eu só fiz mostrar hoje nosso querido amigo Dalton. E agora, citamos como próximo, que vai aprofundar o assunto, o nosso querido amigo Thomson, para que a gente possa fechar